Oi pessoal, hoje nós vamos falar do paradigma constitucional da justiça desportiva. Bom, a primeira coisa que a gente precisa saber é que o esporte ele é um direito fundamental. Está previsto lá no artigo 6º da Constituição e ele está encaixado exatamente no vocábulo lazer. Apesar dele não ter a expressão desporto dentro do artigo 6º, ele está lá compreendido como uma atividade que é cotidiana do lazer, do divertimento das pessoas. Então, essa é uma coisa que a gente sempre precisa lembrar quando a gente está falando da Constituição e de esporte, tá bom? Bom, o esporte especificamente e a justiça desportiva, que é o objeto da nossa aula hoje, estão lá no artigo 217. A gente anda um pouquinho lá na Constituição e a gente vai chegar e ver lá que o artigo 217, no seu parágrafo 1º, ele traz a competência da justiça desportiva. Qual que é a competência, pessoal? 2 pontos principais. O primeiro é a disciplina e o segundo é a competição. Então, quando a gente está falando de disciplina e competição, são casos corriqueiros que acontecem durante os campeonatos, né? A gente pode falar aqui de qualquer modalidade. Por exemplo, se a gente for falar de futebol, a gente vai falar de registro de atleta, má conduta, estão incluídos os árbitros aqui. Então, a justiça desportiva vai tratar sempre de disciplina e competição. Mas a gente tem um detalhe, que não está na Constituição, mas a gente não pode esquecer. O doping, ou a dopagem, também faz parte do rol das competências da justiça desportiva, tá bom? Ele está previsto lá na Lei Pelé. A Lei Pelé é a Lei 9.615 de 98. Isso inclui o doping dentro da matéria de disciplina e competição. Então, lembrando, nós estamos falando de 2 pontos principais, mas que temos um terceiro incluído entre eles, tá bom? Bom, qual que é a diferença entre a justiça desportiva e a justiça comum? Ou onde elas se complementam, qual que é a relação entre elas? A primeira coisa que a gente precisa lembrar, lá no artigo 217, nos parágrafos 1º e 2º, são 2 princípios que estão arrolados lá. O primeiro deles é o princípio do exaurimento da justiça desportiva. O que isso significa, pessoal? Significa que a justiça comum só pode analisar as matérias relativas à disciplina e competição depois que a justiça desportiva fizer a sua análise. Significa, portanto, que a justiça desportiva tem competência originária para tratar das matérias de disciplina e competição. E ela só vai ser tratada na justiça comum depois que forem esgotadas as instâncias da justiça desportiva. Por que isso é importante? Por causa da estabilidade da competição. O esporte tem uma série de particularidades e é muito importante que a competição aconteça de uma maneira adequada. Se a gente tem a interferência da justiça comum, sempre ela pode travar, ela pode complicar o desenrolar de uma competição. E é essa a razão pela qual a justiça desportiva existe. O segundo princípio, pessoal, que a gente precisa lembrar é da jurisdicionalidade temporária. O nome parece confuso, mas não é tão confuso assim. Significa que a justiça desportiva tem 60 dias para concluir o julgamento. Isso é sempre contado a partir da instauração do processo dentro da justiça desportiva. E do mesmo jeito que a gente tratou da estabilidade da competição no princípio anterior, aqui a gente tem que lembrar que a competição nunca para por causa do processo desportivo. Então, a necessidade da celeridade das decisões e a interferência que isso pode ter nos resultados do campeonato faz com que a Constituição preveja um limite temporal de 60 dias para a justiça desportiva terminar de julgar os processos. Caso contrário, aí o exaurimento da justiça desportiva vai acontecer e pode ser demandada a causa na justiça comum. Beleza? É isso.